Sua Bíblia comigo em 1 Pedro capítulo 4. Pedro capítulo 4, verso 18. Aleluia. Enquanto nós estávamos adorando o Senhor, Deus me deu uma visão muito legal. Eu via várias sacolas de pão sendo distribuídas no meio do povo. Isso é porque tem alimento de verdade aqui. E Jesus é o pão da vida. Ele quer te alimentar de verdade hoje. Amém? 1 Pedro capítulo 4, verso de número 18. Diz assim: e se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Vamos ler todos juntos? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Feche seus olhos mais uma vez. Quero orar por você. Deus, aqui está o teu povo, faminto do Senhor, ansiando por receber um alimento que verdadeiramente os complete, os sustente. Eu clamo ao Senhor agora que o Senhor transforme cada coração aqui presente em terreno fértil, capaz de absorver a sua palavra e produzir frutos a 30, 60 e a 100 por um. Deus, eu quero repreender agora todo espírito de distração nesse lugar. Todo espírito contrário ao Espírito do Senhor seja banido desse lugar agora em nome de Jesus. Mentes e corações, eu declaro na autoridade do nome de Jesus que estão livres agora para voar alto no conhecimento de Deus nessa noite. Fala com a gente, Pai, porque nós precisamos demais de ouvir sua voz. E que esse pão que está descendo continue descendo e alimentando essa multidão. Em nome de Jesus. Amém? Aleluia. O tema da minha mensagem nessa noite é descascando o abacaxi. Na gíria brasileira, abacaxi é sinônimo de quê? De problema. Problema é tudo aquilo que é difícil de explicar, de resolver e de se tratar. Todos nós temos muitos abacaxis para descascar durante a nossa caminhada aqui nessa terra. No que diz respeito à vida cristã, quando entregamos nossa vida a Cristo, algo começa a acontecer nas nossas vidas. Deus permite que problemas venham até nós e Ele dá nome a isso de provações. E o que é uma provação? É algo que vem de Deus com um fim construtivo. Ao entregarmos nossa vida a Jesus também, vemos um aumento significativo das tentações, que podem ser simbolizadas através de inúmeros problemas. E o que é tentação? É algo que vem do inferno, de Satanás, com fim destrutivo. Vemos também que a perseguição aumenta sobre mim, sobre você que decidiu viver a sua vida de verdade para Cristo. Pois a promessa, a profecia, melhor dizendo, de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 12, se cumpre em nós. Ora, todos quantos querem viver piedosamente, verdadeiramente em Cristo Jesus, serão perseguidos. Então, dentro da nossa caminhada cristã, os abacaxis começam a ser algo assim comum. Porém, aquele que permanecer fiel até o fim, irá comemorar a sua vitória, tomando o suco refrescante desse abacaxi. Aleluia. Você crê nisso? Por quê? Pois é a essência. O suco de abacaxi é a essência dos problemas. E quais são a essência desses problemas? A essência é crescimento,
aprendizado e amadurecimento. Estas são algumas essências contidas dentro do suco de abacaxi, contida dentro do suco dos nossos problemas. E é exatamente esse suco que nos dará a vitória e nos levará para o céu. É o suco do abacaxi que nos coloca no trilho do céu, amém? É o suco, é esse sumo, essa essência dos problemas, o aprendizado, o amadurecimento, esse crescimento que nos coloca no trilho para o céu. A palavra de Deus diz claramente para nós, nesse texto de 1 Pedro, que é com dificuldade, que é com problemas, que o justo, o crente, será salvo. A palavra de Deus diz claramente que o reino de Deus ele é conquistado por esforço. E para você se esforçar, você tem que se superar. Quando se fala de esforço, se fala de vencer problemas, de superar barreiras, de superar obstáculos. Nós vamos aprender nessa noite algumas lições preciosas com o abacaxi. Eu quero chamar aqui nessa hora o abacaxi para a gente aprender com ele. Pode ficar aqui, abacaxi. Povo feio, hein? Então o abacaxi, nós estamos diante dele. A esposa já falou que quer esse abacaxi, mas primeiro nós vamos aprender com ele, amém? Então nós vamos aprender algumas lições importantíssimas com o abacaxi. Talvez você nunca parou para pensar quais são as relações do abacaxi com a vida cristã. Você vai ver agora, tem muita coisa para a gente aprender. Preste bem atenção, anote se possível, guarde bem no seu coração, amém? Primeira lição que a gente aprende com o abacaxi: o abacaxi geralmente fere quem tenta descascá-lo sem o devido cuidado. Se você chega perto do abacaxi e você abraça ele, você pode se espetar. Você pode se espetar, não é verdade? Você pode se machucar. Os nossos problemas geralmente agem da mesma forma. Ou seja, se não tivermos o cuidado e o preparo para enfrentá-los e resolvê-los, nós vamos nos machucar, e machucar muito, porque os nossos problemas nos ferem. Se você enfrentar os seus problemas de qualquer forma, sem o cuidado, sem o preparo devido, você vai se ferir, você vai se machucar. Preste atenção aqui, os problemas nos ferem quando nós fugimos ao invés de enfrentá-los. Ei, igreja, preste atenção, isso aqui é algo muito sério. Os problemas vão sempre te ferir, vão sempre te machucar, quando você, ao invés de enfrentar eles, fugir deles. Essa atitude, igreja, vai tornar o problema cada vez maior. Problemas nós enfrentamos, alguns pecados nós fugimos, principalmente os pecados sexuais. É um tipo de pecado que você tem que fugir. Agora, problema nós devemos enfrentar. Diga para quem está falando, meu irmão, problema você tem que enfrentar. Você não pode fugir. É claro que você tem que ter sabedoria. Por exemplo, você não vai fugir do pecado da mentira. Seu patrão fala para você não mentir, aí você vai sair do emprego, você vai para sua casa, você vai falar com ele: eu não vou mentir, eu sou crente, eu vou resistir. E se Deus tiver plano para você, você vai continuar na empresa sendo crente e não precisando de mentir, amém? Segundo, o problema, ou os problemas, os abacaxis, nos machucam quando nós agimos com pressa, ok? Os problemas sempre vão nos machucar quando a gente agir com pressa. Provérbios 19, verso 2 diz: não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com seus pés erra o caminho. Talvez você pode parar, refletir e se lembrar de momentos que você tentou resolver com pressa
acabou errando o caminho. Ao invés de ajudar, você piorou a situação. Ao invés de ajudar e resolver o problema, você caiu no buraco pior do que aquele que você estava. Não tente resolver problemas com pressa e sem refletir. Em nome de Jesus, peça a sabedoria do Senhor. Peça a sabedoria de Deus. Ele pode dar. Terceiro, os problemas nos machucam quando nós usamos ferramentas erradas. Note bem isso aqui. Os problemas sempre vão te machucar quando você usar ferramentas erradas. É como tentar descascar o abacaxi usando um machado, usando um garfo. Você não vai conseguir chegar no seu objetivo. Você vai acabar se ferindo, se machucando. Aplicando na nossa realidade, é tentar resolver problemas, por exemplo, com ódio no seu coração. Você vai se machucar ainda mais. Tentar resolver problemas cheio de ansiedade, cheio de orgulho. Não, eu vou resolver, mas se for para pedir perdão, eu não peço perdão. Não quero saber. Então, em vez de você ajudar, em vez de você resolver o problema, você vai piorar mais ainda a situação e vai acabar se machucando ainda mais. Então a primeira coisa que eu quero que você guarde nessa relação de abacaxi com problema: o abacaxi geralmente fere quem tenta descascá-lo sem o devido cuidado, sem o devido preparo. Eu louvo o Senhor porque nessa noite você está adquirindo o conhecimento, o preparo de Deus para saber descascar os abacaxis na sua vida. Amém? Amém. Você está recebendo armas espirituais para resolver, para solucionar os problemas, as adversidades que se levantam contra a sua vida. Segunda coisa, a raiz do abacaxizeiro. A raiz do abacaxizeiro, ela é superficial. O que é o abacaxizeiro? É a planta que produz o abacaxi fofo. E o que a gente aprende aqui? A maior parte, queridos, eu estudei bastante sobre abacaxi. Era para mim ter vindo vestido desse negócio aqui, mas quando eu vesti ele rasgou todo. Porque a gente entende que a ilustração, ela traz uma melhor fixação para a sua memória, para o seu coração. Tenho certeza que isso vai ficar gravado no seu coração. Toda vez que você for comprar um abacaxi e tomar um suco de abacaxi, você vai lembrar: já ouvi uma mensagem sobre esse negócio aí. E eu tenho que agir desse jeito diante dos problemas. Deus vai fazer um link na sua memória na hora. Então a raiz do abacaxizeiro é superficial. A maior parte das raízes, elas ficam nos primeiros 15 centímetros do solo. Sabia disso? A planta do abacaxi, para quem viu já, ela é grande, com folhas espinhosas e ameaçadoras. Mas a sua raiz é superficial. Resumindo, o abacaxizeiro, a planta do abacaxi, só tem aparência assustadora, pois o que a sustenta é muito fraco, é vulnerável. Os nossos problemas, igreja, também são assim. Só tem aparência ameaçadora, porém o que o sustenta é vulnerável. O que sustenta os problemas? Quais são os sentimentos que sustentam os seus problemas? Na maioria das vezes, os sentimentos que sustentam os problemas são o quê? O medo, a dúvida e a ansiedade. Esses três estão sempre por detrás de cada problema. O medo, a dúvida e a ansiedade. Amigos, Davi, ele viu o que ninguém viu no gigante Golias. Davi viu que Golias era só aparência, que Golias, ele era vulnerável. Davi olhou para aquele gigante e falou bem assim: para acertar uma cepa de uma testa desse tamanho aí, eu tenho que ser muito ruim para errar. Eu consigo acertar esse negócio aí, eu vou derrubar ele. E foi o que aconteceu. Davi viu que o seu problema era vulnerável.
Eu quero dizer para você que nessa noite, o seu problema é vulnerável, o seu problema é fraco, o seu problema pode e deve ser vencido. Você pode, você deve vencer os seus problemas. Quero ser profeta de Deus nessa noite para te encorajar a sair daqui com seus problemas solucionados nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Nós vemos Sadraque, Mesaque e Abednego, os amigos de Daniel. O que aconteceu com eles? Foram condenados, Abacaxi, para serem jogados numa fornalha ardente. E aí, o que eles fizeram? Não vamos nos prostrar, de jeito nenhum. A condenação persiste. Pode dar prosseguimento à condenação. Nós não vamos nos dobrar diante de um Deus que não seja o nosso Deus. E tem mais: se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Se não quiser, nós estamos com Ele na glória. E aí o que eles enxergaram ali? Uma oportunidade de dançar um corim de fogo com Jesus na fornalha. Por quê? Um quarto homem estava lá com eles. E esse quarto homem era Jesus. E eles estavam ali com Cristo. E nem um fio de cabelo foi chamuscado daqueles meninos. Porque o nosso Deus é um Deus que nos livra dos abacaxis da vida. O nosso Deus é um Deus que nos livra de qualquer fornalha, de qualquer cova, de qualquer poço. Porque Ele é Deus. Ele é Deus. Esses meninos viram na fornalha uma oportunidade de glorificar a Deus, seja pela morte. Eles glorificariam a Deus pela morte, porque o testemunho ficaria. 3 jovens que morreram por amor ao Deus deles, e tinham plena consciência de que poderiam glorificar a Deus também pelo livramento. E foi isso que Deus fez. Eu quero te perguntar nessa noite: o que você está enxergando nos seus problemas, hein? Esses meninos entenderam que a fornalha não era o fim deles. Davi entendeu que Golias não era o fim da história dele. O que você está enxergando diante dos seus problemas? O que você está enxergando hoje? Seja sincero com você, por favor, é você e Deus. Você está enxergando morte nos seus problemas ou está enxergando vida? Você está enxergando hoje nos seus problemas crescimento ou destruição? Você está enxergando maturidade ou inércia nos seus problemas? Deixa a vida me levar. O que você está enxergando? Saiba de uma coisa: o que sustenta os seus problemas é vulnerável. Você pode e deve vencê-los. Basta uma atitude de coragem, de ousadia, de confiança e de dependência de Deus. Todas as vezes que eu paro para elaborar os sermões para pregar aqui, eu tenho que vencer alguns problemas nas minhas emoções. E quando eu foco em Deus, Deus me faz enxergar o que está por detrás desses problemas: medo, dúvida, ansiedade. Isso me faz vencer, porque eu enxergo que os meus problemas não são tão fortes assim. Você precisa enxergar isso também. Sabe, querido, se você sair daqui nessa noite pelo menos com essa convicção. Que convicção? De que os seus problemas não são tão grandes assim como você pensa. De que os seus problemas não são tão ameaçadores como você pensa. Que o abacaxi não é tão feio, espinhoso como você pensa. Pense nisso. Guarde isso no seu coração. Foque em Deus, que você vai entender que o que está por detrás dos seus problemas é extremamente vulnerável. Terceira coisa que a gente aprende aqui com o abacaxi: o abacaxi une as pessoas. Se tem uma coisa que une as pessoas, são os problemas. É verdade ou não é? Alcoólicos Anônimos, ONGs originadas de diversos problemas na sociedade. ONG das mães que perderam o filho para o crime. ONG dos pais
que perderam os filhos para as drogas. Tragédias, catástrofes. Vemos a humanidade se unindo. A fruta, a abacaxi, ela é considerada um símbolo da hospitalidade. Sabia disso, cara? Para os povos antigos, colocar um abacaxi do lado de fora de suas casas era um sinal de boas-vindas. O tinto aqui representando um sinal de boas-vindas. É verdade ou não é? Boas-vindas para você que quer aprender. Abacaxi fica cansado também? É um sinal de boas-vindas, não é? Porque com o seu exemplo as pessoas vão aprender e elas vão crescer. Amém? Então o abacaxi é esse símbolo de hospitalidade. Os problemas unem as pessoas. Realmente isso é um fato. Porém, essa união nem sempre é para o bem. Sabia disso? Essa união nem sempre é para o bem. Por quê? Porque muitas pessoas se unem e criam ali uma dependência. A união que Deus quer proporcionar através dos nossos problemas é uma união que nos possibilite a cura e a dependência vertical, a dependência de Deus e não a dependência dos outros. Talvez você já viveu uma experiência assim. Você foi ajudar uma pessoa no momento de dor, como o seu estado que era comum para a pessoa, e ali você começou a ajudar e a pessoa começou a criar uma dependência com você. Ela ficava bem só quando estava do seu lado e não olhava para Deus. Então existe um outro lado. A união através dos problemas nem sempre é benéfica, tem o lado maléfico também. A união, ela precisa gerar a cura e a dependência total de Deus. Nós vemos hoje muitas pessoas decepcionadas, frustradas. O nosso país tem milhões e milhões de pessoas que não frequentam mais as igrejas porque estão frustrados, decepcionados. E uma das maiores causas das pessoas saírem da igreja é o que? É a pessoa colocar nos homens a expectativa que era para ser colocada única e exclusivamente em Deus. E a gente vê um bando de gente que já foi crente, mas que não entra mais em igreja. Por quê? Porque um dia foram unidas com outras pessoas frustradas, decepcionadas, magoadas. Isso gerou o quê? Não gerou cura, gerou dependência. Dependência de quê? Dependência da fofoca, dependência da crítica, dependência de ficar falando mal dos outros. E aqui é como Sorine. Quantos já usaram Sorine aqui na sua vida? Remédio sem vergonha. Por que o Sorine? Quando você está precisando se entupir o seu nariz, você pinga o Sorine. Aí chega de madrugada, a miséria acaba o efeito. Aí você acorda lá com a boca toda seca, acorda lá, sabe, desesperado para respirar, tem que usar de novo. Mesma coisa, a fofoca te faz bem no começo, desentope ali a sua vida, o seu problema, momentaneamente, para depois se entupir de novo, e aí vira um ciclo vicioso. Não é mesmo? Um ciclo vicioso. Aí eu estou citando para vocês um exemplo que o problema une, mas não une para beneficiar, une para prejudicar. Quando Deus coloca pessoas na sua vida com os mesmos problemas que você tem que entender, Deus está possibilitando isso para que haja cura e não dependência humana, para que haja cura e somente a dependência de Deus. Talvez você hoje, mãe, está sofrendo com seus filhos ou o seu filho nas drogas. Deus pode e deve levantar alguma mãe que já passou por esse mesmo problema e que vai te ajudar a superar esta situação. Talvez você, amigo que está aqui, está enfrentando problemas com vícios na área sexual. Deus pode levantar e deve levantar alguém que já venceu isso e vai te ensinar o caminho da vitória. Amém? Você crê nisso? Como também vai usar você. Talvez você, dentro do seu problema, você pense assim: eu não tenho nada para oferecer para ninguém. Deus nunca desperdiça um acontecimento nas nossas vidas. Guarde bem isso. Tem gente que pensa assim: não, esse momento foi extremamente horrível. Deus deve pegar e apagar isso aqui
De jeito nenhum. Deus vai pegar esse momento horrível e Ele vai usar o aprendizado desse momento horrível para ajudar outras pessoas. Deus nunca desperdiça isso. Nunca desperdiça uma oportunidade. Eu já vivi situações assim. Na minha adolescência eu ia para a escola chateado com os meus pais. Chegava lá, na hora do recreio, vinham os amigos meus reclamando de problemas na família. Eu falei, e agora? Eu estou chateado com meu pai também, com minha mãe. Esse cara vem falar que quer sair de casa, está aborrecido com o pai, aborrecido com a mãe, está xingando o pai e a mãe aqui na minha frente. E Deus falava, agora é a sua vez, filho. Libera o seu perdão para os seus pais e ajuda eles. E tem dia que a gente parece que a gente não consegue oferecer nada para ninguém. Não é verdade? Dias assim que você fala assim, não, hoje, se algo de bom sair da minha vida hoje, é um milagre. Deus vai continuar fazendo milagres todos os dias que Ele quer te usar. Porque você é crente, com dor de barriga ou não, você é crente. Bem ou mal, você é crente. Solteiro ou casado, você é crente. Pecando ou não pecando, você é crente. Amém? E se você é crente, você é propriedade exclusiva de Jesus, aleluia? E sendo propriedade dele, Ele tem o direito de trabalhar na nossa vida 24 horas por dia. Amém? Quantos podem levantar? Jesus, eis-me aqui, envia-me aos necessitados, aleluia, amém? Temos que aprender isso aí. O abacaxi une as pessoas, o problema une as pessoas, e nós vimos que ele pode unir com o fim benéfico e o fim maléfico. O fim benéfico é uma união que vai proporcionar cura e dependência de Deus. O fim maléfico é uma união que vai proporcionar até mesmo a cura, mas uma dependência humana. Isso não é de Deus. Mas uma coisa que a gente aprende com o abacaxi, quem está comigo prestando atenção, dá um amém aí. Amém. Então vamos lá. O florescimento do abacaxi geralmente ocorre no inverno. Sabia disso? Quando as temperaturas baixam, o abacaxi brota. Qual é a aplicação para nós? Quando nós esfriamos na fé, desanimamos na caminhada cristã, os problemas começam a florescer. Isso acontece não porque os problemas deixam de existir quando estamos firmes na fé, mas porque quando nós abaixamos o escudo da fé, os problemas se tornam mais vistosos e mais intimidadores. Igreja, isso aqui é algo extremamente importante para você compreender. Quando você esfria na fé, você desanima na sua caminhada com Deus, desanima com a igreja, os problemas começam a florescer na sua vida. Você começa a ver o problema de uma forma que você não via antes, quando você estava bem com Deus. Eles começam a aparecer de maneira intimidadora. Por quê? Porque quando você esfria na fé, você baixa o escudo da fé, e quando você baixa o escudo da fé, você começa a ver o problema no seu terror total. Ah, pastor, mas quando a gente está bem, a gente não precisa ver o problema no seu conteúdo total. Queridos, Deus só quer te mostrar aquilo que é necessário para você guerrear e vencer. O escudo da fé nos protege até mesmo disso. Não deixe o seu coração ficar gelado. Igreja do Senhor, preste bem atenção aqui. Quantos creem que nós estamos vivendo os últimos dias, perto da volta de Jesus? Cara, isso não é brincadeira. Se você não acredita, eu quero dizer para você, isso não é brincadeira. Nós pregamos aqui alguns domingos atrás uma mensagem sobre profecias que estão se cumprindo hoje, que já se cumpriram no passado e que já estão prestes a se cumprir no futuro. Jesus está à porta. Ele vem para buscar uma noiva pura, sem mácula, santificada. Ele vem para buscar uma igreja que não fica agarrando o seu coração nas cercas dos abacaxis. Ele vem para buscar você com o seu coração liberto dos seus problemas. Ele vem para buscar você que não vê o problema como o seu fim, mas sim vê o seu problema como um degrau que você vai subir na sua escala cristã. Quando nós nos esfriamos na fé, os problemas começam a brotar. O desânimo se transforma em medo.
A decepção se transforma em vontade de sair da igreja. Tudo isso acontece quando você baixa o escudo da fé, quando você esfria o seu coração. Isso tudo começa a acontecer. Um irmão não te cumprimentar na igreja já é um motivo para você sair. Tem gente que parece que só fica esperando um momento desse, sabe? Só fica esperando um momento desse para ter uma desculpa para sair da igreja. Não é corajoso o suficiente para assumir a sua sem-vergonhice, para chegar e falar: pastor, eu estou no mundo, eu estou no pecado, eu gosto mesmo de fazer coisa errada e eu não quero mais saber de igreja. Mas tem gente que fica aqui só para ter o seu ego massageado por uma atitude nossa. Não, por que você está saindo, irmão? Porque o pastor não ligou no dia do meu aniversário. Essa atitude de covarde. Por que você está saindo? Não, porque não me deram oportunidade para cantar. E você, se deu oportunidade para Deus tratar o seu coração também? A gente vê, sabe, cada absurdo dentro do cristianismo. Pessoas que não conseguem entender: eu estou dentro de um resfriado espiritual, eu estou com meu coração gelado, eu preciso me aquecer. Ontem nós estávamos até 1h da madrugada orando por uma pessoa que estava ali na nossa frente admitindo: eu estou desanimado, eu preciso do fogo do Senhor. E nós oramos ali, ele esteve no lugar certo, com pessoas certas. E nós oramos, ele foi avivado ali. Será que você procura gente assim também, quando você está desanimado? Queria te perguntar uma coisa, responda para você mesmo. Quando você está desanimado na fé, quando sua fé começa a se esfriar, você procura gente certa? Ou você procura gente errada para ficar desabafando as suas mágoas? Tem uma fonte, amém? E ela é inesgotável. Então vem para cá e abasteça-se no amor de Deus. Abastece a sua vida no amor de Deus. Hoje tem amor nesse lugar, aleluia. Hoje tem fé para te renovar. Você só sai daqui desanimado e agarrado com esses seus problemas, esses seus abacaxis, se você quiser. Porque Deus está te dando hoje a oportunidade de sair daqui diferente. Quando a sua temperatura espiritual baixa, os espinhos do abacaxi aumentam. Uma vida fria diante de Deus traz uma reação limitada diante dos problemas. Querido, olha só o que acontece. Se você está frio diante de Deus, você não tem condição de reagir diante dos seus problemas, porque sua musculatura espiritual está toda encrunhada, está toda atrofiada. Você não consegue reagir. Às vezes você quer reagir: não, eu vou lutar, eu vou resolver, eu vou fazer isso acontecer, e não vai nada acontecer. Sabe por quê? Enquanto Deus não for sua força, você não vai sair desse lugar. Enquanto Deus não for sua força, você não vai conseguir vencer esse problema seu. Não vai conseguir. O Senhor nosso Deus é a nossa força. Ele renova a força da gente quando nós decidimos esperar nele. Quando nós decidimos esperar e dizer: Senhor, eu não vou agir nem para a direita, nem para a esquerda, não vou para frente, nem para trás. Deus, eu vou agir no tempo e na orientação do Senhor. Aí você vai ter a força para vencer qualquer problema que se levantar contra a sua vida. Caminhando no abacaxi. O abacaxi, queridos, raramente produz sementes. A formação de sementes é rara no abacaxi, por serem as flores autoincompatíveis. Porém, a reprodução é feita através da polinização, que é a transferência de células reprodutivas por meio de seres vivos ou através de fatores ambientais. O que isso se aplica a nós? Os problemas não se reproduzem por si próprios. Os nossos problemas não se reproduzem por si próprios. Eles precisam usar seres humanos ou circunstâncias para espalharem os seus pedaços. O problema do seu pecado não se reproduz sozinho, mas ele usa você para influenciar, para infectar outros. Exemplos atuais: a infidelidade conjugal, a pornografia, a pedofilia. Eles não se multiplicam sozinhos. Você tem que entender isso. Por que a infidelidade conjugal cresce assustadoramente sobre o mundo? Casas de swing, troca de casais, sites de relacionamento só para casados entrou no Brasil recentemente.
recentemente um dos maiores dos Estados Unidos. Você consegue trair sua esposa de forma secreta. E vice-versa. Sites que ensinam a como trair sem o seu cônjuge descobrir. Isso é o quê? Isso é satanismo. Coisa do diabo. Então nós vemos aqui esses males, o pecado se reproduzindo, se multiplicando, porque ele acha hospedeiros que levam suas sementes para os outros. Pedofilia, cara, que desgrama é essa? Se multiplica porque acham hospedeiros, acham pessoas sem caráter, sem temor de Deus, sem vergonha, para se reproduzirem. Deixa esse abacaxi morrer na sua vida. Amém? Deixa o seu problema morrer na sua vida também. Há alguns problemas que eles morrem porque nós deixamos de lado a sua alimentação. Sabia que uma das comparações com o pecado é um cachorro, que quando você alimenta ele todos os dias, e de que forma se alimenta o pecado? Pecando, se desviando do foco de Deus. Aí esse cachorro vai continuar latindo, ele vai continuar te mordendo, vai continuar te ameaçando, te colocando medo no coração, ele vai continuar avançando sobre a sua vida. Agora, se você deixa de alimentar o pecado, ei, eu estou falando isso aqui, o Espírito Santo de Deus está me testificando. Tem gente aqui que precisa parar de alimentar os seus problemas. Tem gente que está alimentando problemas como se não houvesse um amanhã. Alimentando hoje dizendo, não tem problema. Não tem problema eu deixar o meu filho assistindo programas de televisão durante o dia inteiro. Quando eu chego em casa, eu chego e eu faço uma oração com ele. O Espírito Santo de Deus não joga conversa fiada. Certamente tem mães aqui que estão cometendo isso. Não deixa a televisão ser a babá do seu filho. Já contei alguns casos aqui de crianças que, por assistirem programas impróprios, chegaram a absurdos em suas vidas. Para de alimentar o problema. Para de alimentar o seu pecado. Ei, homem, você que fica fantasiando, você passa em cada esquina, você comete estupro na sua mente com várias mulheres, você deseja e cobiça e adultera na sua mente com várias mulheres. Você está achando que isso não tem problema. Você está achando que isso não tem problema e que Deus não está vendo. Deus está vendo o seu pecado. Você está se deitando na cama com várias mulheres durante o dia na sua mente. E isso é muito perigoso. Esses espinhos vão te ferir com força. Não alimente os seus problemas. O pecado é um grande problema, o maior problema da humanidade. Para de alimentar pecados e compreenda isso. O que alimenta demônios? Demônios se alimentam de pecados. O Espírito Santo de Deus se alimenta de santidade. E nessa noite há um povo aqui que está disposto a alimentar o Espírito Santo de Deus com a sua santidade. E santidade não é perfeição, é decisão de se separar do mundo e de tudo aquilo que não agrada a Deus. Para de alimentar essas coisas na sua vida, em nome de Jesus. Queridos, a gente vê a tecnologia aí. Para de alimentar a tecnologia na sua vida. A tecnologia está tomando o lugar da Bíblia. A tecnologia está tomando o lugar de Deus, da sua família. A tecnologia está tomando o lugar da sua própria vida. Você parou de ter vida por causa da tecnologia. O consumismo. Pessoas que estão vivendo, comendo nas mãos do consumismo. Para com isso hoje, em nome de Jesus. Para de alimentar isso na sua vida, em nome de Jesus. Consuma bens celestiais, amém? Consuma comida que não se deteriora. Consuma comida que vai te alimentar para toda a eternidade, em nome de Jesus. O abacaxi raramente produz sementes. Tem gente que vive carregado de problemas e não se contenta com o seu próprio problema, mas quer também carregar o problema dos outros, quer se intrometer na vida de outros, e por onde essa pessoa passa deixa um rastro de contaminação. Gente, se conversar com gente que está cheia de problema e não quer se libertar dos problemas, é complicado.
É um ambiente que pesa, fica pesado. E esse tipo de pessoa é um tipo de pessoa, sabe, que peca por autocomiseração, sente pena de si mesmo. Pessoas que sentem dó de si mesmas. Gente que fala bem assim: ninguém tem um problema pior do que o meu. Se você chega para dar um exemplo, não, esse fulano de tal tem um problema que está pior do que o seu, ela inventa um outro problema dela para dizer: não, o meu é melhor. O senhor tem que ficar com dó de mim mais do que a outra pessoa. Tem gente que assim é viciada, cai num ciclo vicioso. Quando se desprende do seu problema, dá, sabe, atenção para outras coisas e quer buscar outros problemas para se encher de novo. Um ciclo vicioso. Pessoas que você olha aqui na frente: Deus, tira esse problema da vida dessa pessoa, Pai, em nome de Jesus. A pessoa sai da porta ali e fala o seguinte: problema, volta, amanhã a gente tem que acordar cedo. Se você não voltar para a minha vida, quem é que vai ficar com dó da gente? Quem é que vai se importar com a gente? Quem é que vai ficar visitando a gente? Quem é que vai ficar zelando por nós? Olha só, um ciclo vicioso, cara. Ciclo vicioso. Pessoas que deixam o problema se multiplicar em suas vidas. Eu quero encerrar essa mensagem agora falando com vocês a respeito de como descascar esse abacaxi. Nós já vimos aqui algumas lições com o abacaxi, fatos interessantes, comparações pertinentes. Agora nós vamos ver, com o maior exemplo nosso, como descascar o abacaxi. Nós aprendemos isso com Jesus. Por quê? Porque Jesus descascou o maior abacaxi da humanidade. Jesus descascou o maior abacaxi da humanidade. Quem tem convicção de que Jesus descascou o seu abacaxi, dá uma glória a Deus aí no seu lugar. Ele descascou meu abacaxi. Não fica desanimado não. E nós aprendemos com Jesus. Jesus utilizou algumas armas simples, porém poderosas. Filipenses 2, 7 e 8 diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Preste atenção aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, aprendendo com o Mestre Jesus para vencermos, superarmos os nossos problemas, é nos posicionar no mesmo nível do problema. Queridos, vocês não vão conseguir vencer os seus problemas se vocês se colocarem acima dos problemas ou abaixo deles. Jesus desceu do céu de toda a sua glória, conforto e privilégios para se igualar a mim e a você, para viver num corpo de um ser humano, 100% Deus e 100% homem, mas Ele viveu tudo aquilo que eu e você vivemos. E o que é que Ele ensina para nós? Nós só podemos encarar e vencer os nossos problemas quando estivermos no mesmo nível dele. Jesus admitiu: a humanidade tem um problema. O problema da humanidade é muito sério. Eu só posso vencer se eu me tornar como eles. Eu só posso vencer se eu compreender na prática o que eles pensam, o que eles querem, o que eles desejam, o que eles vivem, o que eles sentem. Eu tenho que viver tudo isso. Sabe por quê, queridos? Sabe que incoerência seria? Nós servimos a um Deus robô. Hollywood vive fabricando isso aí. Transformers. Filmes que mostram assim: não, o futuro da humanidade será salvo pelas máquinas. Mas que desgraça seria se servir um robô? O robô não sente igual a gente. O robô não tem sentimentos, não vive as mesmas coisas do que a gente. Imagina um robô ditando ordens para nós: faz isso. Ah, mas você não fez, cara. Mas você está fazendo para a gente fazer isso? Você não viveu isso? E agora, Jesus? Tudo que Ele fala na palavra tem respaldo, porque Ele viveu o que eu e você vivemos hoje. Se Ele fala para você: no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu vou obedecer, porque alguém que viveu o que eu estou vivendo venceu e me deu um conselho.
Por quê? Ele está falando do que é real. Ele está falando algo que é fictício. Então, para você vencer os seus problemas, você tem que se colocar no nível dos seus problemas. Jesus trocou a coroa de glória pela coroa do abacaxi, a coroa do problema humano. O abacaxi só será descascado quando nós admitirmos o nosso problema, nos colocarmos no nível dele e descermos nossa vida para a dependência de Deus. Porque quando nós somos fracos, é aí que nós somos fortes. Diga para quem está ao seu lado: meu irmão, você é forte quando você é fraco. Como é que a gente entende isso? Paulo está falando a respeito de quê? Paulo está falando: quando eu sou dependente de Deus, quando eu não enxergo nada em mim que possa superar os meus problemas, quando eu estou totalmente entregue a Deus, é aí que eu sou forte. É isso que Paulo está falando. Quando você admite: eu não tenho condição de vencer esse problema, eu não tenho condição, sabe, de superá-lo, somente através da força do meu Deus. É quando você se acha fraco, se acha incapaz, é aí que Deus te faz forte. É aí que Deus te faz forte. Não é uma questão de complexo de inferioridade, é uma questão de consciência cristã. Quando você tem a convicção de que é por Deus que vem a nossa vitória, imagine se Ele deixasse isso acontecer por nós mesmos. Como se tornaria o coração do homem que por si só já é extremamente orgulhoso. Imagine o homem vencendo as coisas e dizendo assim: eu venci na força do meu poder, aleluia. Eu expulsei o capeta no nome do abacaxidinho. Imagina, aí ia virar bagunça. Você não conseguiria ficar diante de Deus, porque só existe uma maneira de caminharmos diante do Senhor, e essa única maneira é a rendição. Você só tem uma forma de caminhar diante de Deus: rendido diante dele, nariz em pé, autossuficiência, independência. Nada disso funciona com Deus, está fora. Ele resiste aos soberbos e orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Aleluia, aleluia. E Ele está perto de quem tem o coração contrito e quebrantado. Por isso eu creio que Ele está aqui perto da gente, porque tem muitos corações contritos e quebrantados neste lugar. Primeira coisa então, para vencermos o nosso problema: nos posicionar no mesmo nível dele, admitirmos o nosso problema, descermos no nível da dependência. Dependendo de Deus, venceremos os nossos problemas. Segunda coisa que nós aprendemos com Jesus: Ele foi humilde e obedeceu a Deus. O que é humildade? Humildade não é pensar menos de si mesmo. Humildade é pensar menos em você mesmo. Jesus, Ele não pensou menos de si mesmo, mas decidiu compartilhar a sua glória com todos nós. Ele pensou menos nele, e por isso Ele compartilhou a glória dele. Ele foi obediente até mesmo enquanto Ele suava gotas de sangue. O que isso quer dizer para nós? Você precisa vencer o seu problema através da sua obediência, mesmo que isso esteja te custando, sabe, o seu corpo, mesmo que isso esteja te custando o seu emprego, a sua faculdade, os seus sonhos. Você tem condição de trocar os seus sonhos pelos sonhos de Deus hoje? Não precisa nem levantar a mão. Mas você tem condição hoje de trocar os seus sonhos pelos sonhos de Deus? Se você hoje tiver uma revelação de Deus sobre os sonhos dele, sobre a sua vida, você tem condição de largar tudo que você está fazendo hoje para seguir a Ele? Jesus largou tudo que Ele tinha para vir e nos salvar e nos possibilitar novos sonhos na presença dele. Eu sou um exemplo vivo disso. Eu larguei uma empresa no seu auge, uma empresa extremamente lucrativa, num ponto ótimo, uma empresa de 12 anos. Eu larguei uma carreira de professor universitário. Tudo isso para viver os sonhos de Deus. Porque eu decidi viver a identidade que Deus preparou para mim, e não a identidade que eu sonhei para mim. Porque eu sei que a identidade que Deus tem para mim é melhor do que todas as outras. Caramba, isso é desafiador. Deus está confrontando muitas pessoas aqui com isso agora. Largar os seus sonhos para sonhar os sonhos de Deus. Tudo
bem que não tem nada a ver com a mensagem, mas tem tudo a ver com a vontade de Deus para a sua vida nessa noite. Deixar de sonhar os seus sonhos para sonhar os sonhos de Deus. O Espírito ainda continua falando aqui no meu interior. Tem gente que está se frustrando dentro dos seus sonhos, está se espetando em seus espinhos, está pensando em desistir. Deus tem uma porta aberta para você nessa noite. Você está vendo portas se fechando para você, mas Deus tem portas abertas para você. Não sai desse lugar nessa noite não, sem antes tomar essa decisão de entregar para Deus os seus sonhos e dizer: Deus, agora eu quero os teus. Toma os meus, me dá os teus. Toma a minha identidade, a minha reputação. Tem gente que vive idolatrando a sua reputação. Não, o que os outros vão pensar de mim? Não, o que fulano está falando de mim no Facebook? Pelo amor de Deus. Não, o que vão falar da minha roupa? O que vão falar da Bíblia que eu vou começar a botar debaixo do braço? O que meu patrão vai falar quando eu chegar para ele e falar: patrão, estou pedindo demissão que eu vou para missões. Elisandro fez isso, largou 12 anos de carreira dentro da saúde pública da Serra, emprego estável, tudo isso para viver na dependência de Deus. Cris e Washington estão aqui. Washington largou um emprego na Vara do Rio Doce, foi chamado de louco por muitos. Cara, você está doido, está largando emprego na Vale para viver do ministério, e hoje estão aí rodando o Brasil inteiro, abençoando muitas vidas. Glória a Deus. E pergunta para eles se faltou arroz e feijão na cozinha deles. Pergunta para eles se já faltou alguma coisa. O justo nunca vai mendigar o pão. Quem sonha os sonhos de Deus está resguardado pelo poder da verdade. A gente fala de quem a gente conhece. Tem gente que vive, sabe, na covardia. Não, o que vai ser de mim? Não, e o meu salário? Não, e sabe, e a minha roupa de marca? E o meu iPhone? O meu iPad? O que eu vou fazer? Queridos, aquele que prende o seu coração na terra está determinando onde está o teu tesouro. E onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Meu tesouro está em Deus. Logo, meu coração está nele também. Jesus resolveu o problema da humanidade quando foi humilde e obedeceu a Deus. Obedecer é melhor do que sacrificar. E eu vejo pessoas nessa noite sacrificando sua família por não obedecer a Deus. Sabia disso? Tem gente que está sacrificando sua família, está sacrificando o seu casamento, está sacrificando os seus filhos. Por quê? Porque não está obedecendo a Deus. Tem gente sacrificando o seu ministério, sacrificando projetos de Deus. Deus sonha com você. Caramba, o Espírito Santo de Deus está falando muita coisa aqui. O Espírito Santo de Deus está falando para você, homem, mulher. Está com saudade de você. Ele está com muita saudade de você. Saudade dos dias em que você era humilde. Dos dias que você pensava menos em você e mais na sua família. Dos dias em que você pensava menos em si para pensar mais em Deus, para pensar mais no céu. Você só pensa na terra, em promoção do seu emprego, em aumento salarial, em férias, em viagens. Você só pensa nisso. O Espírito Santo está falando isso profundamente no meu coração. Ele está com saudade dos dias em que você era humilde, em que você era obediente a Deus. E se existe uma adoração que é perfeita e que sobe para o céu, é a adoração baseada na obediência. Acha na Bíblia um homem que adorou a Deus mais intensamente do que Abraão. E o que Abraão fez foi somente obedecer a Deus. Abraão sacrificou, foi para sacrificar o seu sorriso. Isaac simboliza, significa sorriso. Tem gente que não tem condição de sacrificar o seu sorriso. Seja humilde no
obediente, pensando, falando e agindo conforme a direção de Deus. Encerrando, Jesus venceu o problema, o abacaxi da humanidade, quando Ele morreu para que tivéssemos vida. Jesus terminou de descascar o abacaxi quando morreu na cruz. Sabe qual era a maior motivação de Jesus ao morrer na cruz? Ei, presta atenção com todo o seu ser agora. Sabe qual era a maior motivação de Jesus ao morrer na cruz por nós? A alegria que lhe estava proposta. Jesus sabia que hoje pessoas iam sorrir no nome dele. Jesus viu esse dia e falou bem assim: eu vou morrer sim, porque essa menina que se acha um objeto sexual e que não tem para ela mais valor, é para essa menina que eu morri, porque hoje eu vou dar para ela um novo coração e uma nova identidade. Jesus morreu motivado pela alegria de ver pessoas ocupando as mansões celestiais junto com Ele. Jesus foi motivado pela alegria de ver. Cara, eu vejo que eu olho para esses meninos aqui, sabe, isso me dá uma alegria tão grande, uma motivação tão grande de caminhar. Eu conheci a diretora da escola desses meninos. Ela veio aqui semana passada. Ela assistiu o culto, chorou o culto todo e falou bem assim: se Deus tem poder para transformar esses meninos que infernizavam aqui, eu preciso conhecer esse pastor, preciso conhecer essa igreja. Sabe o que essa mulher fez? Os meninos sabem disso. Essa mulher deu uma escola pra gente, falou: vocês podem fazer culto aqui o dia que vocês quiserem, o auditório de vocês, pode fazer, porque se transformou esses meninos aí, pode transformar essa escola inteira, e nós vamos transformar essa escola inteira pra glória de Jesus. Eu vejo que Jesus se alegra porque Ele sabia que um dia Luciano ia sorrir, cara. Luciano ia dançar uma dança de verdade para Jesus aqui. É isso. E sabe como é que a gente vence os nossos problemas? Enxergando o que está além deles. Tudo bem que num primeiro momento, na hora da resolução, do embate, da guerra, isso gera dor, gera dor. Você tem que resolver um problema no seu casamento, por exemplo, você vai ter que pedir perdão, você vai ter que abrir mão do seu orgulho, você vai ter que abrir mão das suas colocações, definições, você vai ter que abrir mão de muita coisa. Vai doer, vai se doer. Você vai passar por um momento de humilhação até certo ponto? Sim, pode até passar. Mas enxergue no futuro sua família restaurada, seu casamento feliz. Aí você vai basear a sua vitória sobre os seus problemas em cima de um sentimento puro de Deus, que é verdadeiro, porque a fé é a convicção daquilo que você não pode ver. Você vai estar enxergando com os olhos do seu coração a restauração do seu casamento, mesmo tendo que passar por uma luta. Está compreendendo isso, querido? Amém. Morte, morte, morte para nós mesmos, vida para Deus. Jesus não teve medo de se ferir por nós. Jesus não teve medo de se ferir por nós, igreja. Por quê? Porque Ele tinha essa alegria. E quando se trata de vida, a alegria é o melhor e o maior anestésico que existe. O abacaxi que Jesus descascou furou suas mãos, furou os seus pés, furou sua cabeça, furou o seu lado. Ele deixou essa lição preciosa para nós, dizendo: eu me furo todo, contanto que eu tenha alegria dentro do meu coração de saber que no futuro vai valer a pena cada uma pessoa na
na minha presença vai valer a pena, e a alegria vai me anestesiar. Então, querido, Jesus nos ensina algo sobrenatural. Você pode botar a mão nesses abacaxi sem medo de furar sua mão, porque a alegria do Senhor que está dentro do seu coração e que está proposta no futuro, na resolução dos seus problemas, vai anestesiar suas mãos, vai anestesiar a sua vida. Você não vai sentir dor. A alegria vai ser maior do que a sua dor. A alegria vai ser maior do que o seu desconforto. Essa alegria que está proposta para você no futuro, na resolução dos seus problemas, vai anestesiar a sua vida. Você não vai se ferir. Creia nisso, em nome de Jesus. Eu encerro essa mensagem dizendo que o abacaxi, ele tem uma coroa, e essa coroa simboliza o reinado. E na vida de muitas pessoas, os problemas têm sido reis que reinam sobre a sua vida. Sua vida talvez tenha sido ou está sendo controlada pelos seus problemas. Só que nessa noite, pela fé, tirei. Nós vamos pegar a coroa dos problemas, nós vamos depositar nos pés da cruz de Jesus. Vamos ficar de pé.